parte 1. Tudo feito. Beleza. Então, a gente começou essa aula. Essa aula está lá no estúdio, no primeiro bimestre, tá? A gente viu tudo isso aqui, falamos dos meristemas e tudo mais. Aí nós paramos quando falávamos sobre os estômatos. Então, dentro dos anexos da epiderme, né, a gente viu que temos os estômatos. E aí é importante a gente lembrar aqui que os estômatos, eles são células formadas, então, por um conjunto, né, de estruturas. E entre essas estruturas nós temos algumas células, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui nós vamos ter a abertura do estômago, que seria essa região aqui, abertura, que é chamado de ostíolo. Aí nós temos as células que ficam formando, né, esse estômago, e que o movimento dessas células, ó, a abertura, ela vai ser provocada pelo movimento das células. Se as células se movimentarem e fecharem aqui, ocuparem todo o espaço, o estômago fica vazio, fica fechado. E se as células se movimentarem e criarem esse espaço, aí fica então a célula vai ficar, então o estômago vai ficar aberto. Essas células, elas vão ter então o que a gente chama de células guarda, que é o nome dessas células que se movimentam, tá? E aqui nós temos as células companheiras ou células anexas, que são células então da epiderme da planta, né, que vai ficar então nessa região. Então, desse conjunto de células e tudo mais, a gente vai ter uma das principais funções da planta, que é a função de troca gasosa e a função de liberação de água da planta também. Então, a gente inclusive viu que aqui tem as células, né? Células subsidiárias, as células guarda, e aqui embaixo tem uma câmara subestomática que, na verdade, está relacionada a esse espaço onde fica acumulado. E a gente viu, falamos lá sobre a fotossíntese, sobre a transpiração, falamos do que acontece, quando que acontece, no dia, à noite e tudo mais. Tá. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver que para a planta abrir ou fechar o estômago é uma coisa muito importante, porque isso vai controlar a fotossíntese. Para fazer a fotossíntese, o estômago tem que estar aberto. Para respirar, o estômago tem que estar aberto. Para liberar água, o estômago tem que estar aberto, tá? Só que as plantas, elas têm esse movimento, então, de abrir e fechar. Então, por exemplo, quando uma planta perde grande quantidade de água através da transpiração, tá? Essa água da planta, ela vai sair através dos estômatos. O fechamento e a abertura desse estômago, ele está relacionado a dois estados, que são chamados estados de turgescência ou de plasmólise. De quem? Das células guarda. Aquelas células que eu mostrei para vocês. Elas é que vão se movimentar para abrir ou fechar. Quais são os fatores que influenciam a abertura ou fechamento do estômago? Que nós vamos agora detalhar cada um deles. Então, a concentração de íons potássio, tá? Que vai interferir de modo a pressão osmótica, a intensidade luminosa, a concentração de gás carbônico e o teor de água. Esses fatores vão interferir na abertura ou fechamento dos estômagos. Então, a gente vai começar a falar de cada um deles agora. Vamos começar falando, então, sobre a concentração de potássio nessa célula. Então, o que a gente vê é o seguinte. Essas células aqui, que são as células guarda, são essas células verdinhas aqui, são as células guarda, tá? Então, acontece que, muitas vezes,
a célula subsidiária manda potássio para dentro da célula guarda. E essa célula guarda vai ficar com grande concentração de potássio. O que eu vou ter? Eu vou ter uma célula com grande concentração de um íon, que é o potássio. Logo, como tem grande concentração de potássio, o que essa célula vai estar? Ela vai estar hipertônica. Muito concentrada. E aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer osmose. O que é osmose? Passagem de solvente através de uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, vai entrar água nessa célula, tá? Que é o que a gente vê aqui no desenho, ó. Entrando água na célula, ó. Tá entrando água na célula por causa da diferença de concentração. E isso vai fazer com que essa célula, ela encha. Olha aqui. Olha para mim. Essa célula vai fazer assim, ó. Encheu. Se ela vai encher, o que vai acontecer? Essa saliência aqui vai formar uma abertura, tá? E aí, então, vai poder ocorrer a troca de ar, de água a partir dessa abertura. Agora, se a célula ela estiver com pequena quantidade de potássio, como é esse caso aqui, ela tem pouca quantidade de potássio. Logo, se ela tem pouca, ela vai ser o meio hipotônico. E as células subsidiárias, elas vão estar cheias de potássio. Então, existe um movimento de potássio de um lado para o outro. Elas vão estar hipertônicas. Se há uma diferença de concentração através de membrana semipermeável, ocorre osmose. O que é osmose mesmo? Passagem de solvente através de membranas semipermeáveis do meio menos concentrado. concentrado. Hipo pro hiper. Exatamente. Todos vocês falaram certo. Hipo pro hiper. Então, o hipo agora é essa célula verde aqui. O que vai acontecer aqui, ó? A água vai sair. Tá vendo? Ó, tá saindo água. Então, essa célula aqui, ó, vai ficar assim, ó. E aí, quando ela fica assim, fecha. Então, esse movimento faz com que movimente, então, as células chamadas de células guarda e propicia a abertura ou fechamento do estômago, tá? Então, isso, assim, é bem importantão, porque vai definir muito do que vai acontecer com essa planta. Então, vejam lá. A alta concentração de potássio na célula vai fazer com que a gente tenha, ó, a alta concentração de potássio na célula verde, que é a célula guarda, vai favorecer através da osmose, vai entrar água, ela vai ficar túrgida e vai favorecer a abertura do ostíolo. O ostíolo é essa cavidade. A baixa concentração de potássio na célula guarda vai fazer com que saia a água da célula por osmose, ela vai ficar murcha e vai fechar o ostíolo, tá? Então, células guarda túrgidas porque entrou água. Então, aumentou a quantidade de água, tá? Então, aumentou a quantidade de água. Ela ficou túrgida, ela ficou cheia. Aumentou por osmose, tá? Então, células guarda murchas são chamadas de células guarda plasmolizadas.
Então, a gente diz que fala que elas sofreram plasmólise, tá? Então, elas ficaram murchas. Por quê? Porque elas perderam água. Então, quando perde água, vai ficar murcho. Tá. Só que essa relação, então, eu posso fazer também, ó, aqui as células guardas, abertura, fechamento, ó. Então, enfatizando o que eu tinha falado antes ali. Se eu tenho entrada de água na célula, ela ganha água, aumenta a quantidade de água, ela fica túrgida e abre o ostilo. Se ela perde água, ela fica murcha e ela fica plasmolizada, por isso o ostilo fecha. E se fecha, não passa nem O2 e nem água. Então, o suprimento de água também está relacionado com a abertura e o fechamento do ostilo. Ó, se eu tenho de água, alto teor de água na célula, vai abrir o ostilo. Baixo teor de água na célula, vai fechar o ostilo. Beleza? Dúvidas até aí? Tá. Outra coisa que pode influenciar na abertura ou no fechamento do ostilo é o teor de CO2. Então, o CO2 pode interferir na ação de uma enzima que é chamada de fosforilase, tá? E aí, esse teor do CO2 está relacionado com a fotossíntese, né? Então, a fotossíntese pode interferir também na abertura ou fechamento dos estômatos. Bom, acontece que quando o CO2 entra no organismo, esse CO2, ele pode se combinar com a água e vai formar H2CO3, que é o ácido carbônico. Tá? Esse ácido carbônico, ele é um ácido muito instável e ele dificilmente vai ficar nessa forma de H2CO3. O que acontece? Ele vai ionizar, vai liberar hidrogênio formando íons, o íon H+, e o íon bicarbonato. Na forma iônica, né? O íon bicarbonato. Bem, essa quantidade de H+ aqui, vocês sabem que quando o meio é ácido, é porque ele tem grande quantidade de H+, certo? Então, o que a gente pode observar? Que quando entra CO2 na célula, tá? Esse CO2 tende a formar características ácidas. Se tiver escuro, principalmente, né? Vai acumular CO2. Como que vai guardar o CO2? Na forma de bicarbonato e íons H+. Se tiver luz, vai ocorrer, então, o uso disso na transformação através da fotossíntese. Então, quanto mais obscuro, quanto mais escuro, maior a concentração de CO2. Se eu tenho mais CO2, consequentemente, eu vou ter maior quantidade de H+. Se eu tenho maior quantidade de H+, se eu tenho meio muito ácido, o pH abaixa, né? Vocês lembram lá que pH é abaixo de 7, pH tem uma escalinha até 14, de 0 a 14. pH perto de 7 são substâncias consideradas neutras. Tá? pH abaixo de 7 são substâncias ácidas, com características ácidas, e acima de 7 são básicas. Então, se eu tenho grande quantidade de H+, provavelmente eu tenho um pH baixo de 7. Só que quando você tem alta concentração de CO2, portanto, você vai ter alta concentração de H+, portanto, você vai ter um baixo pH, a enzima fosforilase, ela precisa de um pH ótimo para agir. E se o pH estiver baixo, essa enzima não consegue agir. Então, um baixo pH provocado pelo excesso de CO2 inibe a ação da enzima fosforilase.
O que essa enzima faz? Ela faz a hidrólise do amido. Então, o amido, ele é um polímero de glicose. Ele é uma glicose ligada na outra. Tá? Isso é uma constituição do amido. E quando a planta vai usar esse amido, ou até mesmo nós, quando ingerimos um amido, por ser uma molécula muito grande, precisa ser quebrado e separado glicose por glicose. Ficar tudo separadinho, tá? Essa quebra usa água para fazer essa quebra. Então, a gente vai ter uma lise por ação da água. Então, vai ser um processo de hidrólise do amido, para que a planta possa usar esse amido. Então, quando aumenta o CO2, que aumenta a característica ácida, logo o pH diminui, isso vai inibir a fosforilase. E se inibe a fosforilase, não acontece a hidrólise do amido, tá? Então, não vai ocorrer esse processo. Logo, a célula guarda, eu escrevi aqui no lugar, né? A célula guarda, ela vai se manter hipotônica, menos concentrada. Então, a célula guarda lá do estômato, ela vai ficar menos concentrada, né? E se ela vai ficar menos concentrada, quer dizer que aqui fora vai ficar muito concentrada. E aqui não vai ter a glicose, porque a enzima não conseguiu quebrar essa glicose. Se ela vai ficar menos concentrada, vai ocorrer o quê? Saída de água, porque aqui vai ser hipo e aqui vai ser hiper, por osmose. Se vai sair água, é aquilo que nós tínhamos visto no slide anterior. Se vai sair água, nós vamos ter a célula que vai ficar murcha, e se essa célula vai ficar murcha, então nós teremos o fechamento do ostilo. Tá? Então, portanto, uma alta concentração de CO2, que resulta numa maior acidez, inibe a enzima fosforilase, que inibe a hidrólise, isso vai provocar um fechamento do ostilo, porque a célula vai ficar hipotônica. Se tiver uma baixa concentração de CO2, não teremos maior concentração de H+. O pH vai ficar mais alto, a enzima vai agir, vai quebrar o amido e a célula vai ficar cheinha de glicose. Ficando cheia de glicose, vai ficar hipertônica, vai entrar água nela, ela vai ficar inchada, túrgida e o ostilo abre. Tá? Então, a intensidade luminosa também influencia, porque a concentração do CO2 depende da intensidade luminosa. Então, se eu tiver baixa intensidade luminosa, eu vou ter alta concentração de CO2, ostilo fechado. Se eu tenho luz, eu tenho baixa concentração de CO2, ostilo aberto. Tá? Entendido essa parte? Tem que pensar um pouco, né? Não é assim tão... Então, aqui, ó, nós temos um gráfico. Nesse gráfico, ele está me dando esses fatores. Sempre que a célula estiver túrgida, por quê? Porque ela vai estar hipertônica. Então, e o meio vai estar hipo, né? Os estômatos estarão abertos. Tá? Então, a gente tem essa relação aí. E quando que a gente tem estômatos abertos, então? Quando a concentração de potássio for alta, né? Quando a gente tiver luz, então a luz vai influenciar na abertura, quando a gente tiver pouca concentração de CO2. Quando que os estômatos vão estar fechados? Quando a gente tiver baixa concentração de potássio, vai sair água da célula, né? Quando tiver pouca intensidade de luz e alta concentração de CO2. Isso? Tem alguma dúvida aqui, gente?
Não, prof. Não, prof. Então, essa aqui é a aula que a gente precisava terminar da semana passada, tá? E eu acho que já vai cair o sistema aqui. Se não caiu ainda, já vai cair. Falta 2. Mas a senhora já mandou, né, o outro do Zoom também? Já. Então, agora eu acho que dá para a gente, já que terminamos uma parte da aula, dá para a gente começar outra aula no outro Zoom já. Certo? Tá. Então, beleza. Então, saímos e nos vemos daqui a pouco. Gente linda, vocês não sabem quanto eu sinto falta de vocês. Ai, meu Deus. Mas vai passar. Calma, prof. Vamos lá. Até daqui a pouco. É, professora.